Boa noite a todos. Esse é mais um podcast do Instituto Via Cultural, o podcast do Memórias Construídas 2 online. E hoje eu estou aqui com a Laís para apresentar uma artista incrível, que é a Luciana Jorge. Ela é mestra em artes visuais, professora de História da Arte e Arte da ETEC Vila Formosa e da ETEC José Rocha Mendes. Ela é professora de desenho e pintura no Instituto Via Cultural e é ilustradora de livros infantis para o Instituto Clarear. Tudo bom, Lu? Tudo bom, Laís? Como é que vocês estão? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ana. Boa noite, Luciana. Oi, boa noite, Ana. Boa noite, Laís. Obrigada pelo convite. Estou muito contente aqui de estar conversando com vocês. Bom, desde pequena eu sempre gostei de dança, de música. E meu pai, ele era das artes gráficas. Hoje, né, a gente fala que são publicitários, gráficos, quem trabalha em fotolito, mas antigamente tinha o nome também, né, dessa profissão de artes gráficas. E eu lembro de muito pequena, assim, ir nesse fotolito que meu pai tinha, e eu ficava vendo aquelas imagens que eles faziam. Tinha também lá como se fosse um estúdio de revelação desses filmes gráficos, né? E aí tinha um material lá que chamava Abdeck, eu ficava pintando com esse Abdeck. E dentro das artes gráficas também tinha muita gente que era da poesia visual. Quem ia nos meus aniversários era quando eu era pequena, era esse pessoal, assim, das artes gráficas, da poesia visual. Então, eu tenho esse referencial desde pequena. Minha mãe também sempre costurou, então os tecidos que ela usava, eu também ficava vendo aquelas texturas e aquelas cores. Sempre me interessei por desenhar, desde adolescente. Eu usava um pouco o desenho para ficar eu comigo mesma. Depois de um tempo, eu fiz teatro, e eu acho que isso me ajudou a entender também questões de posturas corporais, assim, para trazer isso para o desenho. Aí depois eu entrei no curso técnico de publicidade e propaganda. E nisso já comecei a trabalhar com meu pai também, trabalhando com Macintosh, nos programas gráficos, né? Photoshop, Illustrator, em design. E aí depois entrei numa agência de publicidade. Aí eu usei o desenho para a publicidade. A parte que eu assim, divido entre publicidade e artes plásticas começou a vir depois. Quando eu estava na agência de publicidade, eu pensei de mudar, né, meu rumo, assim, porque na agência de publicidade a gente tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. E aí eu sempre ficava pensando, mas eu quero ter família, eu quero ter um filho, como que eu vou fazer com isso, tal. E aí eu fiquei pensando o que eu podia fazer para continuar nessa área publicitária, artística e ter uma família. Aí eu fui fazer artes plásticas. Aí depois que fiz artes plásticas, aí já mudou totalmente minha visão sobre a arte. Eu vi que eu poderia viver de arte. No começo foi bem difícil, porque eu fiquei pensando, mas como eu vou poder viver de arte? Eu vou ser professora de educação artística? Sim, quem é professor de educação artística vive de arte. Quem é escritor que fala de arte, escreve sobre arte, vive de arte. Quem ilustra, vive de arte. Quem faz palestras sobre alguns artistas, vive de arte. Isso eu acho importante falar porque existe um mito em relação aos artistas, de que artista é aquela pessoa que usa, não tenho nada contra quem usa saia hippie, mas o artista é aquela pessoa que usa aquela saia hippie, aquele chinelo de couro, vive meio assim na corda bamba. Uma coisa meio de estereótipo, né, Lu? Tem um estereótipo. Então eu tenho essa visão de que o artista pode ser um artista empreendedor. Aí depois comecei a expor meus trabalhos, também essa é outro mito também que eu pensei, né? Como que eu faço para expor meus trabalhos? Então aí foi indo, foi desenrolando. Eu acho que tudo que você põe o pé, você já começa a caminhar, você já começa a dar um passo, outro, mas tem que pôr o pé. E é muito difícil quando a gente é novo e a gente fala que a gente quer ser artista, os pais às vezes ficam preocupadíssimos, né? Porque eles falam, mas artista como? Né? Como é que você vai se sustentar, meu filho, minha filha? Mas
você está andando com quem, e aí começa toda uma inquisição, né? Você não teve esse problema porque você já veio de um meio em que as pessoas tinham essa visão de produção, porque a sociedade da gente cobra muito isso, né? Essa questão da produção, de você estar dentro da roda, né? De você ter dinheiro para se sustentar, pagar suas contas, enfim. Como que você vê isso, assim, para esse pessoal que está seguindo a gente, que está vindo junto, que está começando a iniciar nas artes? Olha, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, pode parecer que é a frase da Xuxa, sabe? Mas eu sempre falo, você tem que fazer o que você veio para fazer. Você tem que fazer o que você tem vontade de fazer. Então, eu tenho vontade de ser uma enfermeira. Vá ser enfermeira. Eu tenho vontade de tocar cavaquinho. Vai tocar cavaquinho. Eu tenho vontade de pintar aquarela. Vai pintar aquarela. Eu sempre falo de um artista, né, que é o Romero Brito, e assim, muitas pessoas torcem o nariz para o Romero Brito, mas ele é um artista empreendedor. A história que eu sei dele é que ele foi até uma casa de um colega dele e viu muitas pinturas, e nessa casa que tinha muitas pinturas, né, famosas tal, ele perguntou para o dono da casa, falou, nossa, mas as pessoas vivem disso? E o pai do amigo dele falou, sim, e ganham muito bem até, né? Cada quadro desse aqui eu paguei um bom valor. E ele começou a pensar, poxa, por que eu não posso fazer isso então? Mas voltando para sua pergunta, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente veio para fazer, o que a gente tem vontade. E uma dica também é mirar em alguma pessoa que você tenha apreço, que você tenha vontade de ser como aquela pessoa. Logo no início, eu mirei na minha professora de arte. Eu gostaria de ser como ela. Para eu ser como ela, que passo que ela seguiu? E eu fui mais ou menos nos passos dela. Aí depois fui dando passos adiante, né? Então, um dia eu quero ser a Mira Schendel. Mas ainda vamos ver, né? Ainda tô. É uma coisa para que eu quero almejar, assim, quero alcançar. Mas porque tem muitas pessoas que vão falar isso aí para você mesmo. Mas como assim? Você quer ser artista? Você vai viver de quê? Você vai morrer de fome? Tem um amigo meu que é palhaço, mas ele é palhaço do Circo de Soleil. Perfeito. E ele sempre quis ser palhaço. Imagina você chegar para o seu pai e falar, eu quero ser um palhaço. É um Então, eu empreendedor, acho né? que... Ele empreendeu no que ele quis. Exato, eu acho que tem também uma questão que é fundamental nisso, essa coisa do projetar, né, do desejo, e que é muito melhor você trabalhar com uma coisa que você gosta do que você trabalhar simplesmente para ganhar dinheiro. Essa dica também de você se espelhar em uma pessoa que você conhece ou que você tem uma boa referência, quais foram os caminhos que ela percorreu? Será que eu posso percorrer? Será que o meu caminho é igual? Você pode usar isso como baliza para você criar o seu próprio caminho. E também, quando você tem esse espelho, você vai descobrindo verdades. Tem uma diferença, né, de você seguir esse norte ou de você ter aquela pessoa como um ídolo. Um ídolo é inalcançável. As verdades que eu estou falando que você descobre às vezes você acha que uma coisa nossa, eu nunca vou conseguir expor aqui no Memorial da América Latina, certo? Eu fui atrás para ver como que eu exponho no Memorial da América Latina? Exato. Não. Quem que já expôs o Memorial da América Latina? Essa pessoa, essa e essa. Será que eu tenho acesso para essa pessoa? Eu já tentei falar com essa pessoa? Nunca. Então, Aí é impossível, né? E depois, quando você tem acesso a algumas pessoas, aí às vezes as pessoas vão falar para você e você fala, nossa, é assim? Né? Cai às vezes por terra uma coisa que você ficou pensando tanto, sabe? Eu nunca vou conseguir. Aí quando você às vezes começa a perguntar, fazer, mexer, você vê que talvez você está no meio dos semideuses, que você pode estar no meio dos semideuses, né? Olha, chegou aqui Tô para mim uma brincando, mas pergunta. Não, mas é isso mesmo. Chegou aqui para mim uma pergunta que eu queria te passar. Como é que você optou por ser professora? duas coisas. Uma, porque eu queria ter meu filho. Queria ter meu filho. Era um sonho ter meu filho. E eu pensei, como eu posso ter meu filho e continuar trabalhando? E aí eu pensei, quando eu tiver de férias, ele vai estar de férias também.
Perfeito. Ó. E quando eu Não, pensei mas eu tô falando isso porque eu pensei isso também, né? Inclusive, quando eles eram pequenos, era uma coisa prática, porque eu dava aula numa escola e eles estudavam de graça. Então, também tem também tem isso. Esse lado essa bom, questão né? do educador. Mas conta, como é que foi? Eu acho que eu sou nerd. Não, tenho certeza que eu sou nerd. É, Então eu fiquei pensando, olha só, como que eu posso ganhar para continuar sendo nerd? Então, eu vou ser professora. é muito bom. Como que eu posso continuar estudando e ganhar? Mas eu acho isso bom, assim, porque eu acho que sou uma pessoa privilegiada, porque eu falo do que eu gosto. Exato. Muitas pessoas na vida não falam do que gostam. Eu todo dia acordo e falo do que eu gosto. Então, quando as pessoas falam, hoje é segunda-feira, para mim, pode ser segunda, pode ser sexta, pode ser domingo, porque eu tô falando que eu gosto. Isso é muito E dá para legal. perceber nas suas aulas, a gente assistindo, né? Como a gente comentou no início, que a Lu dá aula no Memórias Construídas também, no online, e a gente assistindo os vídeos dá para perceber mesmo que você fala do que gosta. Todo mundo que faz o que gosta sabe, né? Quando você não faz, parece que tá me faltando. E eu gostaria imensamente, assim, que as pessoas pudessem fazer o que elas gostam. E me diz uma coisa, Lu, agora uma pergunta assim minha. Muitas vezes você não se confunde com o trabalho dos seus alunos? Você não vê esse trabalho dos alunos como sendo o seu trabalho? Não que você vá fazer o trabalho por ele, não é isso que eu estou dizendo. Uhum. Mas a realização desse aluno, quando chega o trabalho dele para você, não te dá uma sensação de que aquilo também te pertence? Eu não sei se eu estou explicando. Você não enxerga esse trabalho como seu também? Eu enxergo o meu trabalho como plantando uma semente para eles abrirem os olhos para esse mundo. Mas o prolongamento do meu trabalho, acho que não, porque eu dou aula numa escola técnica. Então, eles têm que seguir às vezes, algumas regras, algumas técnicas. Mas eu acho que pela minha percepção de artista, eu consigo enxergar as particularidades. Isso sim eu vejo que é meu, deles, Isso, assim. parece que você. Então, é como se a gente conseguisse acordar neles Isso. uma coisa que a gente já acordou na gente. É. E no momento em que você vai lá e aperta a tecla e a pessoa começa a perceber, parece que você renasce a cada percepção que o aluno tem. Eu acho isso assim incrível no dar aula. Eu fico super contente, assim, eu vibro por eles quando eles voltam lá e falam, eu tô fazendo faculdade disso porque você falou daquilo, eu tô fazendo o curso de tal coisa porque você falou de tal coisa, sabe? Eu vejo que é uma responsabilidade também, muita responsabilidade, porque o professor, ele faz um recorte do que ele vai falar, porque eu tô mostrando esse trecho. Será que eu não tinha que ter mostrado outro trecho ao invés desse? Vendo, será que isso agora tem uma importância relevante para tudo que está acontecendo nesse momento? Legal, Isso assim, a profissão. isso você leva para o seu trabalho pessoal também. Eu acho que eu sou outra pessoa. Eu Como acho que que. funciona essas duas pessoas? Então, para a aula, eu penso nas necessidades. Eu acho que eles têm que saber isso, para poder desenrolar tal coisa. Para a aula, eu vejo que eu tenho que oferecer ferramentas. Certo. E para mim, eu acho que eu já tenho essas ferramentas. Ao mesmo tempo, eu acho que quando eu estou pintando, quando eu estou desenhando, é um momento de eu comigo mesma. E eu também acredito um pouco também nas coisas da abstração, da fluidez, porque se eu faço um desenho fluido, você pode colocar a foto no Google que não vai ter outro, vai ter só aquele. Não sei se eu consegui diferenciar assim. Eu acho que sim, acho que você conseguiu diferenciar bastante esses seus dois lados, né? Da Luciana professora e da Luciana artista. Eu fiquei com vontade de conhecer mais a Luciana artista agora, se você puder contar um pouco do seu trabalho de ilustradora para gente. De ilustração, é o lado profissional, sim, mas a ilustração você vai fazer conforme o briefing que te passa. Outra coisa que eu descobri, porque eu achava assim, mas como que eu posso ser uma ilustradora? Eu tenho que fazer um monte de tipo de desenho e aí conforme a pessoa me pede, daí eu tiro da cartola um estilo. Aí eu tive alguns professores que me ajudaram também, falaram, não, você tem que oferecer para a pessoa, o meu desenho é esse aqui, ó.
Você está interessado no desenho que eu faço? Você está interessado no traço que eu faço? Ah, não, para o meu trabalho não interessa agora. Então, tá bom. Então, tem outros ilustradores que vão te suprir nesse momento seu. Eu, no início da minha carreira, eu achava que eu tinha que ficar tirando para tudo quanto é lado. Fazer rosto, fazer casa, fazer prédio, fazer objetos, fazer tudo. E depois eu vi que não. Eu gostaria de ser chamada porque as pessoas conhecem as flores que eu faço. Ou gostaria de ser chamada pelo trabalho gráfico que eu faço. Às vezes você acha que você vai ficar, nossa, eu sou uma ilustradora, eu vou ficar pirando na batatinha aqui e tal. Também não. Você tem um modelo lá para seguir, vai ter que encaixar dentro de uma página, vai ter que usar determinadas cores. Eu estou falando da minha experiência, tá? Eu enxergo isso como um trabalho publicitário também, porque também na publicidade, como eu trabalhei com publicidade, as pessoas, eu também achava, nossa, eu vou trabalhar na criação da publicidade, eu vou fazer 1000 coisas. Não, também não. Você tem que usar a cor azul e verde. Ah, mas eu não posso usar roxo? Não, não, porque está dentro disso daqui, ó. Então você tem que usar a sua criatividade, mas dentro de um roteiro. Aí é que está o pulo do gato também, né? Do trabalho. Porque a pessoa fala, eu quero que você desenhe uma página num passarinho na floresta. Aí você vai fazer só aquilo, a florestinha e o passarinho. E onde que está a surpresa, né? A variação das flores, a variação das plantas que estão nessa floresta. E é isso aí que entra a criatividade dentro de uma caixinha que te entrega. Né? E complementando agora também a pergunta da Laís, fala um pouquinho, né, das escolhas que você fez e de como que você trabalha esse teu lado autoral mesmo. Eu também acredito numa coisa que o material escolhe você. Por isso que no curso da Via eu vou mostrando um pouquinho de cada. O grafite, aquarela, tudo. Você tem que tentar. E eu encontrei na aquarela, porque eu acho que a aquarela me traz o feminino. Olha, pode ser uma coisa bem ruim que eu vou falar, tá? Mas eu assumo isso. Eu acho que às vezes as mulheres são um pouco empurradas para um lado mais masculinizado, sabe? De tomar sempre a frente. Não tô falando que isso é ruim, mas às vezes o delicado, o sutil, o intuitivo fica às vezes um pouco de lado. E aí eu acho que a aquarela me trouxe isso, esse momento do feminino, da ânima, da intuição, de esperar o tempo que ela te fala, porque a aquarela não adianta você fazer e falar, deixa eu fazer rápido aqui e passar para o próximo. Não. E ao mesmo tempo ter a transparência, a sutileza. Já pintei tela com óleo, com acrílica, mas o espaço que eu tenho na minha casa é um espaço que eu posso pintar aquarela. Eu não tenho espaço para montar cavalete aqui para ficar pintando telas enormes. E isso me bloqueou durante muitos anos. Porque eu ficava pensando, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo, eu não vou fazer porque eu não tenho espaço. E depois eu descobri que o espaço, o meu ateliê, é um caderno, é uma folha. O meu ateliê é a minha mesa aqui, ó, que às vezes eu tiro, às vezes, as coisas da janta e ponho a folha. E aí eu acho que a aquarela me libertou nisso daí. Eu ser autorizada a pintar todo dia. Muito legal. É isso. Você sabe que você falou outra coisa também super importante, que para quem está ouvindo a gente é legal. A gente não precisa ter ou ser o artista que tem um ateliê de 50 metros quadrados, né, que faz telas de 2 por 5, ou que faz performances ininterruptas em espaços incríveis. A gente pode ser um artista de folhas, né? A gente pode ser um artista de trabalhar na mesa da sala, porque o ser artista é um estado de espírito também. E você não pode reduzir a sua arte ou a sua vontade de fazer arte por uma questão de adaptação com o seu espaço, porque a gente também não nasce com o melhor espaço, com o espaço perfeito. Às vezes na casa a gente tem 10 pessoas que moram, todas precisam ter o seu espaço respeitado, os seus momentos, a sua pausa. Então a gente tem que saber conciliar também. E muitas vezes o artista ou se intimida ou se chateia e desiste. E aí entra em outros caminhos da frustração, da depressão, do não poder criar, de não se sentir capaz.
E que é exatamente tudo aquilo que a gente movimenta no Instituto, né? Uhum. Que é você olhar para a sua vida e falar assim, não, é possível sim. E eu achei lindo isso que você falou da mulher também, porque a gente tem um histórico, né, Lu, de feminino que foi represado, que esse lado feminino da mulher foi monitorado, né? Sim, Depois foi afastado para até uma questão de sobrevivência. E hoje, por novamente uma questão de sobrevivência, por a gente ter que estar aí brigando de igual para igual na rua, muitas vezes a gente se endurece, acaba encontrando o sutil, o delicado, tal, no nosso lado de mãe, mas como pessoa mesmo a gente acaba não usando, não desenvolvendo tanto, porque a gente tem muita responsabilidade que a gente acabou se impondo. E eu encontrei nessa técnica a sutileza, né? Muito Então, legal. encontrei um equilíbrio nessa técnica. Isso não quer dizer que isso sirva para outras pessoas. Às vezes a pessoa tem que dar uma retada mesmo na argila. Ou então, ou escrever e fazer poesia concreta junto com a arte, Uhum. porque tem tantos caminhos, né? Eu acho que isso que é importante a gente ter sempre essa coisa de que cada um é um, né? Eu fiquei pensando, quando que eu me tornei uma artista? Apesar de eu ter feito faculdade de arte, ainda não me achava uma artista. E eu ficava pensando assim, quando que eu vou virar essa chave? Qual o tempo que eu me dedico para ser uma artista? Aí eu fiquei pensando, não é tanto quanto as outras coisas. E aí eu fui indo, e daí começou a virar essa chavinha, a primeira exposição, segunda, terceira, e eu comecei a ver que para ser artista não era assim de vez em quando eu tinha. Do mesmo jeito que eu dava aula, que eu tenho que sentar e planejar a aula, para eu ser artista eu também tenho que sentar na mesa e fazer e desenhar. Então não é assim, quando eu estou com vontade. Não, também isso aí é outro mito também, eu acho. Pode acontecer isso, com certeza. Mas eu acho que o artista é uma profissão como outra qualquer. Então, com vontade ou sem vontade, eu sento e faço um desenho todo dia. Nem que faça um desenho e falo, meu, que desenho é esse? Mas eu fiz um desenho aquele dia. E eu comecei a pensar, como que eu faço para expor? Aí eu não sabia como, fui buscando, daí achei um grupo, aí depois eu vi que aquele grupo tinha que pagar para expor, daí isso aí é outro mito. Porque eu fiquei pensando, mas eu achava que para ser artista, eles iam me convidar. Sim, que eu ia ser eu vou convidar a Luciana Jorge para fazer essa exposição em tal lugar. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas vai demorar muito para chegar nisso, e eu quero expor em algum lugar. E depois foi indo, até eu conseguir expor meu trabalho no Memorial da América Latina. Mas foi dessa forma, com esse grupo de artistas que foi lá e expôs. Mas você pagou para expor lá? A gente alugou o espaço e expôs. Meu trabalho estava lá. E porque tem esse mito também, né, gente? As pessoas acham que elas vão cantar em algum lugar, vai estar cantando na rua, vai estar dançando em algum lugar, e alguém vai chegar e vai falar: Nossa, você dança muito bem, nossa, você canta muito bem, nossa, você vai pôr o seu trabalho lá no Instagram, e alguém do nada, né? Do nada vai lá e olha, seu Instagram é incrível. Eu vou chamar você para expor sei lá, no Louvre. Não existe isso. Você pode ter um trabalho surpreendente e ser chamado sim, desde que você tenha uma sequência de trabalhos e que você comece a ser visto. Aí sim você vira a sua chavinha, eu sou um artista. E eu acho que você falou uma coisa bem legal também. É óbvio que as carreiras individuais são individuais, mas você tem um grupo, né? Você tem um grupo de artistas que caminhe junto, ou que pelo menos percorra a cena artística, visita a galeria, vá a museus, que debata sobre arte, porque não precisa ser um grupo de aquarelistas, né? Você pode ter um performer, um pintor, um músico, quer dizer, mas pessoas que estejam fazendo a sua arte e que estejam na rua vendo a arte dos outros também. Porque daí a gente volta à questão das referências, né? Concurso, eu também pensava, como eu vou entrar num concurso? Mas alguma vez eu já abri o edital para ler esse concurso? Não. Então, aí eu fui começar a abrir edital e ver, e às vezes eu falava, eu não entrei nesse. Depois eu fui ver que às vezes você entra em determinado edital, em determinado concurso lá, sei lá, porque você está pintando
onça, é um concurso lá só de onça, aí você tem mais chance de entrar pintando onça. Mas eu só pinto flores, eu vou entrar num negócio que é de onça? Não. Então, isso eu fui vendo também, né? Então, às vezes eles dão preferências para jovens artistas, às vezes eles dão preferências para mulheres que lutam por uma determinada causa. Eu estava lendo também o edital lá da Universidade Federal de São Paulo e mandei meus trabalhos, minhas aquarelas para lá e fui, estou apresentando minhas aquarelas nesse lugar. E assim, mas tudo porque eu fui fuçando nessa área acadêmica. E aí mandei minhas aquarelas, fui aprovada, agradeci o Memórias, a Via Cultural, porque eu acho que vocês também são grandes responsáveis assim pela continuidade do meu trabalho. Falei já isso para outras pessoas, sempre incentivando, sabe? Eu acho que você nunca deixa essa chama apagar. Um apoiando o outro, acho que aí a gente vai encontrando o caminho mais fácil. Vai engrossando o caldo. Eu acho, aí eu vou falar uma coisa assim que eu acredito muito, né? Assim, sobre a Via. Eu acho que a Via ela é feita por pessoas que têm isso, Uhum. que têm essa disposição, essa disponibilidade para se conectar e para construir junto. Então, eu vejo todas as pessoas que se aproximaram e que trabalham juntas como um coletivo, como pessoas que estão ali na mesma energia. Queria agradecer por tudo que você dividiu com a gente hoje, Lu. Acho que é muito importante, né? Essa questão que você falou lá no comecinho, né? De colocar o pé na estrada, o que ou onde é o seu ateliê, né? Essa questão de que pode ser a folha, pode ser o seu celular, às vezes. Esse é um recado muito importante para quem está ouvindo a gente, né? A gente mirar em onde a gente quer chegar, mas pensar em começar com o que a gente tem e onde a gente está, né? Então, acho que foi um papo muito bacana por conta disso, só tenho a agradecer. Obrigada, Laís. Eu queria agradecer, Lu, muito pela tua fala, trouxe aqui para essa conversa um pouco de você. Quem te conhece sabe que você é muito mais, mas assim, eu só tenho a agradecer e queria falar que se alguém quisesse ver o teu trabalho ou de repente conhecer um pouco mais de você, você tem um site, um Instagram, alguma coisa que as pessoas possam te procurar? Então, quem quiser saber sobre o meu trabalho é Luciana Jorge _artes no Instagram. Tá lá um pouco do que eu faço, né? E quero agradecer também pelo convite. Obrigada, Lu. Então, uma boa noite para vocês que estão aqui com a gente. E eu queria agradecer novamente a Luciana Jorge, que esteve aqui contando um pouquinho do trabalho dela. Esse podcast é o podcast do Memórias Construídas Online 2. Obrigada a todos. Até a próxima e fiquem bem.